Evangelho de Jesus conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, do versículo 3, irei ler até o versículo 13. Alguém diga glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá, a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 3. Quem diz amém? Quem já encontrou, diga eu. Diz assim a palavra de Deus: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele disse, mas ainda não é o fim. Alguém diga, ainda não é o fim. Seguindo a leitura: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Alguém diga, princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diga, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga, será salvo. Diga, se perseverar. Mais forte, vamos lá. Se perseverar até o fim, será salvo. Diga, será salvo. Alguém levante a sua mão direita e diga assim: serei salvo. Quero ouvir isto com mais intensidade. Vamos lá, serei salvo. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso, majestoso, divino, tremendo, glorioso, presente, que ajuda, que dá vitória, que salva, que levanta, que restaura. O reino é teu, a glória é tua, a majestade te pertence. O teu nome está sendo exaltado aqui nesta noite, o teu nome está sendo glorificado. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui interessados na tua palavra, interessados em aprender algo novo da tua parte. Pessoas que querem saber alguma coisa sobre a tua vinda, porque o tema desta festividade é o Redentor em breve virá. E nós precisamos, ó Deus, saber detalhes sobre isto, para preparar a nossa vida espiritual, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, porque é isto que o diabo quer apanhar a tua igreja de surpresa. Mas o Senhor é Deus tremendo, poderoso, que age na terra, que abençoa teus filhos e dá a vitória. E alguém diga amém. Assentai-vos, por favor. Desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Diga glória a Deus, diga. Prestem atenção. Nós estamos aqui nesta noite para um tema, cujo tema está na tela: o Redentor em breve virá. E Deus colocou em meu coração para falar sobre os sinais da vinda de Jesus. A igreja precisa de sinais da vinda de Jesus. Os fariseus tentaram o Senhor Jesus quando eles pediram um sinal para Cristo, para que eles acreditassem que o Senhor Jesus realmente era o Filho de Deus. Eles cometeram um pecado muito grave, porque o Senhor Jesus não precisa provar que Ele é Filho de Deus. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente é. Alguém levante a sua mão e diga assim: o Senhor Jesus é o Filho de Deus.
Então nós vemos aqui que neste texto, o argumento começa a partir deste versículo 3, quando os discípulos, Jesus estando no Monte das Oliveiras, se aproximaram dele para conversar com ele, porque ele estava falando sobre a sua vinda, sobre o fim do mundo. E então os discípulos começaram, se reuniram, se organizaram e disseram: vamos perguntar ao mestre, vamos ver se ele solta esta aí para nós, se ele nos dá uma dica sobre os sinais da sua volta. E eles se reuniram para perguntar a Jesus sobre os sinais da sua vinda. E o Senhor Jesus começou a dizer a eles: olha, primeiro vos acautelai, para que ninguém vos engane. Então nós vemos que o Senhor Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras. Ele falou sobre pestes, sobre fomes, mas ele falou também sobre falsos profetas. Ele falou que no final o amor de muitos esfriaria. Ele falou que muitos iriam se odiar, e é isto que nós vemos acontecendo: pessoas odiando as outras, pessoas revoltadas com outras. Então, mas ele chamou a atenção dos discípulos. Eles queriam um sinal da vinda de Jesus. E o Senhor Jesus falou para eles: olha, vocês têm que ter muita cautela, vocês devem ter muito cuidado para que ninguém vos engane. Então, com isto nós chegamos a uma conclusão que não podemos aceitar que ninguém nos engane. Nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem o nosso irmão, nem a nossa irmã, nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, nem os pais. Não podemos aceitar que ninguém nos engane, que o pastor, que o pregador, que o profeta. Nós não podemos aceitar que ninguém nos engane. Jesus disse: acautelai-vos, tenha cautela, tenha cuidado para que ninguém te engane. Então nós vemos que os sinais que Jesus deu para eles são sinais que mesmo naquela época já estavam acontecendo. Por exemplo, a questão das guerras, terremotos. Isto não é nenhuma novidade para nós. É novidade? Não é novidade. Mas depois, quando nós vamos para o versículo 8 deste capítulo, o Senhor Jesus começa a falar para os discípulos, e ele vai dizer para eles que quando eles vissem o sinal, por exemplo, o princípio das dores, ele fala: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque quando vocês verem tudo isso acontecendo, as guerras, terremotos, fomes, pestes, ainda não é o fim, é apenas princípio de dores. Agora observem só que Jesus fala que era apenas princípio das dores. Se nós pararmos para observar bem e considerarmos, observando essa questão de princípio de dores, o que é que Jesus queria falar com isto? Mas nós iremos já voltar para este assunto com relação ao que Jesus quer dizer sobre princípio de dores, e vamos falar sobre como a igreja deve se preparar para o arrebatamento. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja apenas para serem abençoadas, para serem prósperas, para se livrarem de uma perturbação demoníaca, para se livrarem de algo que está lhe aprisionando no aspecto espiritual, e esquecem que o maior objetivo da igreja é salvar quem está perdido. O maior objetivo do evangelho é salvar as pessoas. Este é o grande objetivo do evangelho. O evangelho não quer apenas, embora nós sabemos que prosperidades, bênçãos da cura do físico, do corpo, isto são consequências de você servir a Deus. Quando você serve a Deus, integra a sua vida de forma total. Quando você se aplica às verdades sagradas, como consequência disto, Deus traz curas, libertações, transformações em determinados aspectos da sua vida. Mas o verdadeiro e maior objetivo do evangelho não é apenas te prosperar financeiramente, mas sim salvar você. E eu sei que nesta noite aqui tem pessoas que querem a salvação da sua alma. Eu acredito que aqui nesta noite tem pessoas que estão preocupadas com a salvação da sua alma. Pessoas que sabem da importância da salvação da sua alma. Diga glória a Deus, igreja. Então, primeiro, nós precisamos
já que estamos aguardando este Redentor que em breve virá, nós precisamos analisar cuidadosamente os sinais. Os sinais. As guerras estão aí, os tremores estão, e nós sabemos que estes fenômenos não são fenômenos novos que estão acontecendo agora, são coisas que já vêm há tempo. Mas nós podemos observar que o Senhor Jesus colocou estes fenômenos para nós observarmos. Mas eu chamei a atenção dizendo que no versículo 8 do capítulo 24, o Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos quando ele disse: olha, quando tudo isso acontecer, ainda não é o fim. Então as pestes não é o fim, mas nós sabemos que tem muitas pessoas aí, alguns pregadores inclusive, que quando na época da pandemia, que começaram a utilizar aquele termômetro diferente, que é um termômetro digital, que é chamado de pirômetro, quando começaram a usar o pirômetro para averiguar, para aferir a temperatura no corpo das pessoas, começaram a dizer que aquele pirômetro era a marca da besta. Todo mundo que estava aceitando aferir a sua temperatura com aquele pirômetro estava recebendo a marca da besta. Mas a marca da besta não é um evento para agora. A marca da besta já é para a grande tribulação, e a igreja está na terra. A igreja ainda não foi arrebatada. Então eu comecei a analisar, muitas pessoas me ligavam desesperadas: pastor, e agora é a marca da besta, eu não posso entrar em lugar nenhum sem aferir a minha temperatura, é a marca da besta, o que é que eu faço? Eu disse: não, as pessoas estão falando isso porque não observam as verdades sagradas, não observam a palavra de Deus. A marca da besta só surgirá depois que a igreja for arrebatada da terra, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Então nós vemos que o Senhor Jesus chama a atenção para o princípio das dores. Se nós parar para observar bem, se nós pararmos para observar o que o termo grego sobre princípio de dores está se referindo, ele está se referindo a, por exemplo, uma mulher quando ela está para dar à luz. Quando uma mulher está para dar à luz, ela vai chegar assim, chegar aí para o hospital e chegar lá na maternidade e olha, eu vim dar à luz, e pronto, chegou lá e deu à luz? Primeiro tem que ter sinais. Então aqui o Senhor Jesus, embora ele não disse quando este evento aconteceria, mas ele deu detalhes deste grande acontecimento. Ele disse: olha, quando vocês verem guerras, rumores de guerra, nações contra nações, é o que nós estamos vendo acontecendo por aí. Ele disse assim: fiquem atentos. Quando vocês perceberem que estas coisas estão acontecendo, isto aí é o que? Princípio das dores. Quer dizer, é um sinal, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, mas a igreja tem que se atentar, porque diante desses acontecimentos, a igreja deve notar, observar e prestar atenção que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Então o Senhor Jesus quer nos mostrar aqui que nós iremos presenciar, nós iremos ver o que, segundo a escatologia, que é a ciência ou a doutrina das últimas coisas, que os irmãos que estão fazendo o CFO estão ou ainda chegarão lá com relação a este assunto. A doutrina das últimas coisas, ela nos ensina que haverão dois períodos: o período pré e o período da tribulação. Então a igreja passará pela pré. Por que a igreja passará pela pré? Porque a igreja verá tudo o que estará acontecendo, e quando a igreja perceber, por isso que é importante estudar as verdades sagradas, por isso que é importante participar do ensinamento bíblico, para você entender o que está acontecendo aqui na nossa atualidade e o que acontecerá em um futuro bem próximo. A igreja passará pela pré-tribulação, que é o princípio de dores, porque quando a mulher vai dar à luz, primeiro ela começa a sentir as dores, os sinais, ela começa a sentir dores preliminares, para que ela saiba que ela deve correr para a maternidade, ela está na hora de se preparar, e ela vai, e muitas vezes a mulher fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sentindo aquelas dores e não dá à luz ainda. Aí o médico vai lá, ou aquela pessoa que é
que faz este procedimento, ele dá uma olhada, diz, não, ainda não é agora não, pode voltar para casa. Aí ela volta para casa, começa a sentir tudo de novo, o marido põe no carro, vamos, corre para lá, vai para lá, porque aí chega o momento que a coisa acontece. A igreja deve estar atenta, a igreja deve estar observando. Nós não iremos passar por este momento, mas nós precisamos observar os sinais para viver uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, para que nós não passemos da fase de pré para a fase da tribulação. Mas nós iremos presenciar muitas coisas sim na pré, mas Deus estará atento, velando sobre a sua palavra para nos proteger. Por isto que a igreja precisa entender que é importante, primeiro, analisar cuidadosamente os sinais. Nós vemos guerras daqui, guerras dali, temos que ficar atentos. Princípio de dores, no termo grego, princípio de dores, ele está querendo se referir a uma mulher que está passando por um processo da dor de parto, mas também está querendo se referir a sofrimento. Mas como? Por exemplo, quando o Senhor Jesus falou no texto, nós observando em português, ele quer dizer princípio de sofrimento. Princípio de sofrimento. Mas no termo grego, que é original da Bíblia, ele vai falar que é o princípio das dores de parto. Então nós vamos sentir dores, nós vamos presenciar, vai trazer tristeza para nós o momento primário, que é a pré-tribulação, mas nós não iremos entrar no sofrimento da tribulação. A igreja vai vivenciar, a igreja verá as coisas acontecendo, mas a igreja não irá passar pelo sofrimento da tribulação. Pode louvar a Deus. Então, nós precisamos primeiro analisar os sinais, ficar observando, analisando, e inclusive vendo com muito detalhe todos os sinais, e depois nós temos que correr para a palavra de Deus e observar aquilo que a palavra de Deus está falando, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Temos que fazer esta observação. Como disse, repito novamente, por isto que é muito importante você participar do ensinamento da palavra de Deus. Porque para depois que você que orou tanto, que jejuou tanto, que fez tanta campanha, que fez tantos propósitos de fé, não acabe perdendo a salvação da sua alma. Então, quer escapar disto? Você precisa primeiro analisar, ficar analisando bem os sinais que estão acontecendo, e depois voltar e observar a palavra de Deus. Então eu vejo o que está acontecendo mundo afora, e depois corro para observar o que a palavra de Deus está falando. Existem 3 detalhes importantes sobre o arrebatamento da igreja, e eu não poderia deixar de falar, porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre estes 3 detalhes. Primeiro, o arrebatamento da igreja é um mistério. Paulo deixou isto bem claro quando ele falou em 1 Coríntios 15, 51, do 51 ao 52, ele disse: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Gente, este evento, o arrebatamento da igreja, será a coisa tremenda que Deus irá fazer. Será algo como nunca visto. Ele diz, em um abrir, em um fechar de olhos. Sabe o que isso significa? Isso significa 7 milésimos do segundo. Um bater, um piscar de olho. Quando pessoas pensarem que estão dormindo, já estarão arrebatadas. Quando pessoas pensarem que estão conduzindo o seu automóvel, já estará arrebatada. Quando pessoas pensarem que está dialogando, conversando contigo, já estarão sendo arrebatadas. Quando pessoas estiverem andando na rua, pensando que tem alguém ao seu lado, já estará arrebatado. Vai ser um dia tremendo.
Será um dia inesquecível. Será um dia que a humanidade vai chorar, porque viu a mãe firme na igreja. Ele brincou, o filho brincou, o marido brincou, a esposa brincou de ser crente, mas o marido foi crente fiel. Num abrir e fechar de olhos, ele vai subir. Em um abrir e fechar de olhos, esta igreja vai subir. Alaba. Ei, canta labastei. O Ramanacho de Amanamassuri. O som de Clamanamassum de Amanai. É um mistério. O arrebatamento da igreja é um mistério. Diga glória. Segundo detalhe, ouviremos o brado de Jesus nos chamando no céu. É um mistério. É um mistério muito grande. O arrebatamento da igreja. Você ouvirá. Os fiéis da terra ouvirão o brado de Jesus. Jesus não vai descer, não vai pisar nessa terra. A Bíblia diz que ele estará nos ares. Ele estará lá entre as nuvens. E lá do céu ele vai dar o brado. E cada crente ouvirá ele chamar o seu nome. Ele chamará Maria. Ele chamará Paulo. Ele chamará Antônio. Ele chamará Joelma. Ele chamará Francisca. Ele chamará o teu nome. Cada crente ouvirá o seu nome. Cada crente ouvirá o seu nome. E você gostaria de ouvir o seu nome? O Redentor em breve virá. Ele vai chamar esta igreja. E esta igreja vai subir para a glória de Deus. Por Amanacho de Amanamastúria. Oh, maná. Diga glória a Deus. Num abrir e um fechar de olhos. 7 milésimos do segundo. 7 milésimos de um segundo. Um abrir e fechar de olhos. E a igreja não estará mais aqui. Isto pode acontecer em um culto como este, onde tem pessoas que ao invés de estar adorando o nome do Senhor, estão conversando sobre a vida de outros. Pessoas deixam de prestar atenção ao que Deus está falando, para estar olhando no celular para ver se alguém lhe mandou uma mensagem. Pessoas deixam de prestar atenção ao que Deus está falando, para estar olhando o sapato ou a roupa que alguém está vestindo. Pessoas deixam de escutar o que Deus está falando, para falar da fala ou como o pregador se expressa. Pessoas deixam de escutar o que Deus está falando, para tomar partido em coisas que não é da sua conta. Mas Deus está dizendo: eu chamarei o teu nome. Eu chamarei o teu nome. Eu chamarei o teu nome. E eu creio que na chamada divina, muitos crentes subirão no abrir e fechar de olhos, no arrebatamento da igreja. Só quem crê glorifique a Ele. 3 detalhes importantes. Primeiro, o arrebatamento é um mistério. Segundo, ouviremos o brado de Jesus nos chamando no céu. No céu ouvir-se-ão o brado de Jesus, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Nesse instante Jesus também trará consigo os fiéis que estavam com ele, os quais unir-se-ão a seus corpos já ressuscitados e glorificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Observem só. Naquele dia eu verei Abraão. Naquele dia nós veremos Isaac e Jacó. Naquele dia nós veremos os santos profetas de Deus.
Naquele dia eu me encontrarei com Paulo e agradecerei a ele pelas 13 cartas que ele escreveu para a igreja de Deus. Naquele dia nós abraçaremos os nossos irmãos, aqueles irmãos que já dormiram com Cristo. Nós nos encontraremos nas nuvens, não mais com este corpo perecível, não mais com este corpo corruptível, mas com um corpo glorificado, transformado. Você vai receber um corpo transformado de glória, de poder. Aleluia, glória a Jesus. Terceiro detalhe importante do arrebatamento da igreja: todos juntos seguirão com Jesus para o céu. Primeiro, Jesus nos encontrará nas nuvens. Ele vai chamar o nosso nome. Quem crê que ele vai chamar teu nome aí, levanta a mão. Somente quem crê que ele chamará o teu nome, levanta a mão e dá um glória. Ele nos encontrará nas nuvens. E aí, quando ele reunir todos nós, primeiros aqueles que morreram primeiro, aqueles que morreram há muitos anos atrás, estes serão os primeiros a ressuscitar. Eles serão as primícias, como diz no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles são as primícias, eles estão entre os primeiros que ressuscitarão. E depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós seremos ressuscitados, ou seja, seremos transformados para ser arrebatados. Seremos transformados, e após a transformação, ele nos arrebatará, e nós nos encontraremos com ele nos ares, nos encontraremos com ele nas nuvens, e lá encontraremos aqueles crentes antigos, e lá encontraremos aqueles irmãos que foram de oração, e lá encontraremos aqueles irmãos que promoveram a paz dentro da igreja, e lá encontraremos aqueles irmãos que jejuaram o tempo todo para Deus salvar mais almas na terra. E lá nós encontraremos aqueles que enfrentaram dificuldade, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Você está entre ele, pode glorificar a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus, diga. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Eu gostaria de abrir um parêntese para fazer duas observações importantes. Duas observações importantes. Primeiro, apenas os fiéis ouvirão os toques das trombetas do céu. Vira para alguém ao teu lado e diga assim: apenas os fiéis ouvirão o toque da trombeta no céu. Uma pergunta que não quer calar: você tem sido fiel? O primeiro sinal de infidelidade na vida de uma pessoa é ela achar que é mais santa do que as outras pessoas. O primeiro sinal de fracasso na vida de um crente é ele olhar para si e se julgar mais crente do que os outros. Todo crente salvo, ele olha para si como um necessitado, para que Deus lhe exalte, ao invés de ele próprio se exaltar. Começa por aqui. Nunca ache que você tem mais comunhão com Deus do que os outros. Nunca ache que Deus fala mais com você do que com as outras pessoas. Nunca ache que você ora mais, é de mais oração do que os outros. Sempre ore para si como uma pessoa carente da misericórdia de Deus. Nunca ache que você tem mais dons do que os outros.
Nunca ache nem aceite o diabo colocar no seu coração que você é mais usado do que as outras pessoas. Se humilhe diante de Deus e Deus se exaltará. Eu abri um parêntese para citar duas observações importantes. Segundo, somente os fiéis, mortos e vivos, ouvirão os toques divinos da chamada vindos do céu e serão arrebatados pelo poder de Deus e irão ao encontro do Senhor no céu. Todas as promessas gloriosas de Deus é para os fiéis. Alguém vira para alguém e diga assim: seja fiel a Deus. Se você é uma pessoa fiel a Deus, você não precisa ficar batendo no peito e dizendo: eu sou fiel a Deus. Isto é um sinal de fracasso. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Se Deus fala com você, isto é importante para você. Deus fala contigo, fica calado que Deus está falando contigo. Não se preocupe de querer se promover para que todo mundo saiba que Deus fala com você. Porque somente os fiéis ouvirão a voz. Qual é o sinal de uma pessoa que ouve a voz de Deus? É quando você observa que aquela pessoa procura obedecer o que a palavra de Deus está ensinando. As pessoas que hão de morar no céu, elas são pessoas que já receberam em si a qualidade de transformáveis. Elas são pessoas moldáveis, pessoas que se condicionam ao estilo de Deus. Elas não querem obrigar, porque existe o professor do CFO está aqui, o coordenador também do CFO estuda assim. Sabe-se, todos vocês estão estudando, que não chegou lá, vai chegar ainda, que existe exegese e exegese. Na exegese, nós pegamos o que está no texto, porque é uma doutrina, é uma área do conhecimento que nos ajuda a pregar o que o texto está ensinando. A exegese, eu pego o meu argumento, busco um texto sagrado e obrigo o texto a dizer o que eu quero que ele diga. Então, pessoas ensináveis, elas vivem a exegese bíblica. Ela pega o texto, antes de levar o texto para alguém, primeiro esse texto tem que trabalhar em você. É muito fácil eu pegar um texto sagrado e chegar aqui, arranjar o meu argumento e fazer você levantar da cadeira, pulando e glorificando com o meu argumento. Exegese. A exegese, ela leva você a puxar o texto, mastigar o texto. Por isso que Jesus disse para João na ilha de Pátimo: pega o livro, come. Crente que quer morar no céu, come a Bíblia. Come Bíblia de manhã, come Bíblia meio-dia, come Bíblia de noite, come Bíblia de madrugada. Come a palavra. Come o livro, João. Mas como comer o livro? Come o livro, João. O Espírito Santo está falando nesta noite.
Come o livro, igreja. Come a minha palavra. Eu vou fazer você ter uma boa digestão. O Ramaná Xondeamamá. Oh! Diga glória a Deus, diga. Levante a sua mão e diga: meu Deus, eu quero ouvir a tua palavra, a tua voz falar comigo. Levanta a mão e diga: eu quero ouvir a tua voz falar comigo. Todo crente que ouve a voz de Deus é moldável. Todo crente que ouve a voz de Deus é ensinável. Ensinável. Você chega, ensina e ele aprende. Você mostra para ele aquela verdade sagrada e ele se ajusta às verdades sagradas. Isso chama-se condicionamento. Condicionamento. Você é uma pessoa que em qualquer posição que Deus te colocar, você consegue se adequar. Porque você tem um espírito em você. Para Jesus vir fazer o trabalho da redenção, fazer esta grande obra, ele teve que se ajustar à vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo 2, você vai ver que o texto vai estar dizendo que ele despiu-se da sua glória, tomou a forma de homem. Imagine ele assentado no trono à direita do Pai, cheio de glória, majestade, cheio de poder, cheio de honra. Os anjos o tempo todo: santo, 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 santo. E ele aceita sair da sua glória, levantar do seu trono, despir-se de todo o poder que tinha, tomar a forma de homem, nascer de uma mulher, entrar nas cidades de Nazaré, andar pelas ruas da Galileia, foi até o vale da sombra da morte, aonde só havia escuridão e trevas, mas a Bíblia diz que a luz nele brilhou. A luz dele brilhou e está brilhando aqui nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite. Ele trouxe luz para você. Ele trouxe luz para a sua vida. Ele virá buscar essa igreja. Sinta a glória dele, sinta a glória dele, sinta a glória dele. Ele virá buscar a sua igreja. Alabastei, clama, labai. Me anda na Xondeama, na Massúria. Me cante, manai, derrondeama, manai. Ele é o Senhor. Ele é o Redentor. Que virá buscar a sua igreja. Que virá buscar os seus escolhidos. Aleluia, 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 aleluia. E lá, encerrando, no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, ele foi para lá. E quando ele chegou lá no monte, o Judas Iscariotes, o falso, o traidor,
está por toda parte. Estava lá armando a traição. Mas Jesus estava lá no monte, sabendo que Judas e os adeptos deles viriam. Mas enquanto Judas preparava o beijo, aquele beijo, o beijo da falsidade, o abraço da falsidade, o aperto de mão da falsidade, enquanto Judas preparava isto, Jesus estava conversando com Deus sobre o plano da salvação. Andosondeclama na Massúria e me anda na Manamassondeamanai. Judas lá preparando, não, eu vou dar um beijo nele, eu vou dar um abracinho nele, eu vou dar um beijo e vocês saberão quem é ele. Enquanto isso, Jesus estava conversando, pai, negócio é difícil, viu? Vou ter que levar aí bofetadas, vou ter que levar empurrões, vou ter que carregar um madeiro pesado, vou ter que levar uma coroa de espinho na cabeça, vou ter que ser xingado por essa turma, vou ter que levar uma lança que vai entrar de um lado e vai sair do outro. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, me poupa desta, pai. Mas de repente ali, como Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Os 100% homem se manifestou em fraqueza, dizendo, se for possível, passa de mim esse cálice. Imediatamente a natureza divina, 100% Deus, João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. Aí ele se lembrou disto, cobrou agora, levantou como Deus e disse, Pai, tudo bem, fica tranquilo, todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Levante a sua mão e diga, a tua vontade, Senhor. Levante a sua mão e diga mais forte, a tua vontade. Agora glorifique a vontade de Deus. Vai. Moldável. Crente salvo, escuta e aprende. Crente salvo, escuta e põe em prática. Ele é salvo. A palavra já trabalhou na vida dele. O Espírito Santo trabalha no coração dele. Muda tudo. Ah, pastor, mas alguém vai me chamar de covarde. Deixa eu chamar, você mudou. Alguém vai dizer que você é bobo. Deixa te chamar de bobo. Importante é que você está recebendo de Deus. Está aprendendo dele. Está aprendendo dele. João 6,45. Todo aquele que é de Deus vem a mim. Todo aquele que aprendeu de Deus vem a mim. Aleluia. Você está aqui porque você está aprendendo de Deus. Você veio aqui porque você está aprendendo de Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Conclusão. Encerro aqui, fazendo a conclusão deste tópico que apresentamos. Esses atos preliminares do arrebatamento da igreja têm alcance maior do que pensamos. Referimos-nos aqui ao brado, ao clamor de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. O brado de Jesus pode limitar-se à igreja, mas a voz do arcanjo e a trombeta de Deus pode abranger também Israel
para um grande despertamento espiritual. Quando Jesus bradar do céu, pode ser que apenas a igreja escute a voz dele, apenas os salvos, os fiéis. Agora chega o momento de cada um de nós pararmos e fazermos uma análise da nossa própria vida. Eu sou fiel ou sou infiel? O que é que eu sou? Sou fiel ou sou infiel? Diga a glória a Deus. Nesta noite, eu não quero chamar apenas à frente as pessoas que estão desviadas, afastadas do Evangelho, mas eu gostaria de chamar aqui à frente para nós orarmos. Todas as pessoas que você precisa ser mais fiel. Você reconhece? Eu preciso, pastor. Eu preciso ser mais fiel. Todo mundo que reconhece, eu preciso ser mais fiel. É uma luta terrível na minha vida. Eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser mais fiel. Venha para frente. Eu preciso ser mais fiel. Pastor, eu preciso ser mais fiel. Jesus, eu preciso ser mais fiel. Quantas coisas me acontecem o tempo todo? Eu preciso ser mais fiel. É isto que Deus quer saber. Deus não está procurando aqui quem é fiel, quem é infiel. Ele está dizendo assim, Ele quer ouvir você dizer, eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser mais fiel em alguma coisa. Talvez eu estou falando muito. Talvez eu estou me associando com gente que só está me afundando. Talvez eu estou falando coisas que não deveria falar. Talvez eu estou agindo de forma que não deveria agir. Mas eu reconheço, eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser mais fiel. Todos os dias eu digo para Jesus, eu preciso ser mais fiel. Eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me esforçar mais. Diga a glória a Deus. Eu quero descer aqui porque eu também preciso ser mais fiel. Eu não sou o bambambam da história, não sou a bolacha mais gostosa do pacote. Não sou. Eu preciso ser mais fiel. Reconheça. Este é o primeiro passo para o crescimento espiritual. Reconhecer suas fraquezas. Reconhecer suas misérias. Suas limitações. Gente, é isto que nós precisamos. Eu louvo a Deus por este tema que foi posto neste culto para esta festividade. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Eu estava conversando com a minha esposa. Esse tema, muito importante. Muito importante. Você precisa ser mais fiel. Vamos orar agora. Nós vamos nos humilhar. Ah, não, vou me humilhar diante do pastor. É diante do pastor? A palavra que eu estou pregando é minha. A voz é minha. Mas a palavra é de Deus. Então você está se humilhando é diante de Deus. É diante do Deus de toda a terra que você está se humilhando. Reconhecendo a sua fraqueza. Reconhecendo suas falhas. Diga glória a Deus. Descendo na presença de Deus. Precisamos. Não podemos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade nos enganar. Nos enganar. Ficamos achando que somos alguma coisa, não somos nada. Somos pobres e miseráveis. A misericórdia de Deus que nos alcançou. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Aí começa um julgamento besta. Ficam julgando pessoas. Tem uns que ficam só de julgador. Julga A, julga B, julga C. Para com isto. Vamos nos humilhar, Deus. O que nós sabemos para Deus é lixo. 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 Dinheiro que se tem é lixo. O que importa para Deus é como está a sua vida espiritual. Como está a minha vida espiritual. É isto que importa para Deus. Mas quando nós nos humilhamos diante da presença dEle, aí sim, quando nós nos humilhamos diante da presença dEle, o nosso conhecimento, o que nós sabemos, começa a valer alguma coisa.
Porque nós vamos usar o que sabemos em prol do reino dele. Vamos usar o dinheiro que se tem também em prol do reino dele. Aí as coisas mudam. Vou usar a minha saúde em prol do reino dele. Vou usar a minha força em prol do reino dele. Vou usar minhas habilidades em prol do reino dele. Aí as coisas mudam. Fora disto, tudo que temos para Deus é como lixo. Por isso que Paulo fala: a escória é algo que não serve para nada. Escória é algo que não serve para nada. Vamos orar agora. Vamos orar. Vamos orar. Leve a mão no ombro desta pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. Vamos orar. Ore até esta pessoa sentir a alegria de Deus. Diga para esta pessoa: sinta a alegria de Deus. Sinta a alegria de Deus na sua vida. Comecem todos dando glória, glória. Clame a Deus, clame. Vai dando glória, glória. Meu Deus e meu Pai, glorifique, vai dando glória, glória. Ore com fé. Se humilha na presença de Deus. Ele está te dando graça aqui agora. Ele está te dando força, renovo. Ele está renovando a tua vida espiritual. Ele está dizendo: tu és meu filho. Ele está dizendo: tu és minha filha. Ele está dizendo: eu te gerei. Ele está dizendo: eu te renovo, eu te dou graça, eu te dou força. Ele está dizendo: eu te perdoo, eu te ajudo. Ele está dizendo: eu faço uma grande obra na tua vida. Sinta a presença dele nesta noite. Sinta a alegria dele na sua vida. Seja uma bênção nas mãos dele nesta noite. Abra seu coração e chore. Abra seu coração que ele te perdoa. Ele te renova. Amamá, sei, amamá. Esta noite é noite de perdão. Esta noite é noite de perdão. Esta noite é noite de transformação. Esta noite é noite de renovo. Esta noite é noite onde Deus quer te levantar. Deus quer restaurar a tua vida. Ele quer te levar para uma outra dimensão espiritual. Esta é a noite da tua transformação. Se humilha diante de Deus, porque aquele que se humilha perante as potentes mãos de Deus alcançará a sua misericórdia. Oricanda labastei, oriria labas.